a Venezuela, nesse instante, é governada por uma madurista, por uma socialista, né? Por alguém fiel ao chavismo e supostamente a Maduro. Agora, a gente não sabe quais foram os acordos subterrâneos que foram realizados para a prisão, para a tomada de Nicolás Maduro, mas a oposição foi completamente ignorada nesse processo. Né? Vem cá, alguém com mais de 8 anos de idade ainda compra a versão de que os Estados Unidos estão libertando a Venezuela das garras de um tirano? Os oposicionistas foram completamente descartados. A Maria Corina Machado, que talvez fosse um nome com alguma legitimidade para tocar esse período de transição, vencedora do Prêmio Nobel, foi descartada de uma maneira humilhante por Donald Trump. Como é que ele disse? É uma mulher legal, cool lady, mas não tem a capacidade para conduzir a Venezuela. O vencedor legítimo da última eleição, Edmundo Gonzalez, mesma coisa. Escanteado, deixado de lado. Né? Quem foi colocada ali foi a vice, escolhida por Nicolás Maduro. Como se o recado fosse: olha, vocês tocam aí o país da maneira que sempre tocaram, né? Mas sem essa pedra no sapato desagradável que não obedece aos nossos ditames, e enquanto isso as nossas empresas vão trazer aqui para os Estados Unidos os lucros do seu petróleo. Sabe quem é que fez discurso ontem, na posse da Delcy Rodrigues? O filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Não é incrível? Ele fez um discurso denunciando a injustiça contra o pai, o sequestro de que o pai foi vítima. Então é uma reunião de compadres chavistas e maduristas que vai tocar esse país enquanto os Estados Unidos alegremente tomam para si o petróleo venezuelano. E olha, se há um elogio a ser feito aqui a Donald Trump, é em relação à sua sinceridade. Ele nunca negou que o faria. Ele em alguns momentos, naquele longo pronunciamento, no dia da invasão, falou lá em libertação do povo venezuelano, mas é como se o corpo dele não permitisse que ele ficasse muito tempo nessa ladainha e voltasse rapidamente à sinceridade de que estava apenas interessado no petróleo da Venezuela. Algumas aspas aqui do libertador venezuelano. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Como é que ele se referiu à Venezuela? Tô sem as aspas aqui, mas ficou muito claro que, o petróleo brota no chão. Nossas empresas vão fazer muito dinheiro. Vamos produzir muito dinheiro na Venezuela. Tava claríssimo. Tava dado. E para quem conhece a história dos Estados Unidos, nenhuma surpresa. Esse papo aí de que os americanos levam a democracia a países onde há ditaduras, isso é papo furado. Há muito mais intervenções contra governos democraticamente eleitos, né, por parte dos Estados Unidos do que contra tiranias. O mais comum é que os Estados Unidos imponham tiranias fiéis a Washington nesses países em que havia governos democráticos. Nós somos um exemplo disso com o golpe de 64. Havia ali um governo eleito, havia um vice-presidente que inclusive já havia assumido a presidência. O que foi colocado no lugar foi um regime militar fiel aos Estados Unidos, que depois nos jogou numa espiral de dívidas com o FMI, numa situação de profunda dependência dos americanos e do Fundo Monetário Internacional. O mesmo se diz a respeito do Chile. Aliás, o mesmo pode se aplicar a respeito do Chile. Salvador Allende se matou no momento em que os jatos americanos sobrevoavam Santiago. Argentina, Paraguai, Alfredo Stroessner, escolha aí o seu ditador preferido latino-americano, e ele foi colocado ali por um governante dos Estados Unidos no lugar de um governo democraticamente eleito, mas que dava piscadelas na época para o socialismo soviético. Então esse papo aí de que os Estados Unidos vêm libertar o país de tiranias e espalhar a democracia pelo globo, isso é conversa para criança acreditar.
né? Os Estados Unidos não têm absolutamente nada contra tiranias. Tem Nunca tiveram. uma Nunca. notícia aqui. Eles têm contra governos tiranos ou democráticos que não aceitem as ordens de Washington. Maduro não caiu por ser um tirano. Maduro caiu por ser um sujeito desobediente. Diga lá, Carol. Só ia citar o The Guardian, que traz uma aspas aqui da Maria Corina Machado, que deu uma entrevista à Fox News, a primeira desde que Maduro caiu, e dizendo que, na verdade, falei com o presidente Trump apenas em 10 de outubro, no mesmo dia em que o Prêmio Nobel da Paz foi anunciado, mas não falei com ele desde então. E ela recebeu o prêmio na Noruega e depois não retornou ao país. E aí pretendo voltar para casa o mais rápido possível, disse ela nessa entrevista à Fox News, questionada sobre os seus planos de retornar à Venezuela. É isso. Os Estados Unidos nunca se importaram com ditaduras. Os Estados Unidos trabalham junto a ditaduras, ajudam a instalá-las. Ou apoiam regimes repressivos, né, para manter esse domínio, né, global em troca de subserviência. O que temos agora é uma Venezuela supostamente subserviente aos interesses americanos. De novo, não mudou absolutamente nada, o recado está dado. Governem o país aí como vocês bem entenderem. Se quiserem fazer o que Maduro fazia com seus cidadãos, fiquem à vontade. Só não atrapalhem as nossas empresas. Viram ali uma plaquinha de Chevron, de Texaco, de Exxon Valdez, atravessem a rua. E podem continuar a reprimir alegremente a sua população. Que papo furado, a libertação do povo venezuelano. Venham também. Vimos políticos vergonhosos, sorrindo, pulando, felizes, comemorando, dizendo queremos o mesmo. Aqui no Brasil, vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha? Uma interferência criminosa de uma nação superpoderosa. Vocês não se deram conta ainda do que vocês estão defendendo? Piratas. Vocês estão defendendo uma ação de pirataria contra uma nação soberana. Ok, governada por um ditador desprezível, mas mesmo ditadores desprezíveis possuem os seus direitos. E ainda que não possuíssem, um país possui a sua soberania. A da Venezuela está indo embora, aplaudida por uma boa parte de venezuelanos ou por uma grande parte de brasileiros. É tudo pra lá de lamentável.